Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 18 ao 20, que nos diz assim: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse texto, ele foi falado pelo próprio Jesus, ele que deixou esse texto para nós. E ele nos alerta quanto a questões que viessem a acontecer, e tem acontecido muito nos nossos dias, que enquanto estivermos aqui, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, ou seja, nada poderá ser mudado na lei do Senhor. Lê ainda com letra maiúscula, quer dizer, na palavra do Senhor, até que tudo venha a se cumprir. Ele está falando aí da volta de Cristo, do seu reino, quando ele voltará, nos levará para junto dele e estará reinando. Aquele, pois, e ele alerta, que violar um desses mandamentos, posto que menores, mesmo que seja um dos mandamentos menores, que para o nosso entendimento, às vezes na nossa visão, seja sem muita importância, mas toda a palavra do Senhor é importante. Às vezes podemos pensar errado, Essa pessoa que fizer isso será considerada menor no reino dos céus, porque a palavra do Senhor é para ser respeitada, não alterada. E tem muitas pessoas distorcendo a palavra do Senhor, alterando a palavra do Senhor, e a esses, eles serão colocados à parte. A esses não farão parte no reino dos céus. Porém, os que observar a lei, e ensinar a lei, que meditar na lei, que viver a lei do Senhor, esse será considerado grande no reino dos céus. O que Jesus está alertando aqui? Que haverá muitos que estarão distorcendo a palavra do Senhor e levando muitos a serem enganados. Para não sermos enganados por aqueles que com astúcia deturpam a palavra de Deus, precisamos viver na verdade, e a verdade é Jesus. Porque vivendo, tendo vida em Jesus, o Espírito Santo vai nos dar o entendimento correto para que não sejamos enganados. Versículo 20. Porque vos digo que se a justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. O que ele está falando? Os escribas e fariseus, que eram os conhecedores da palavra na época do ministério de Jesus, mas eles não viviam na justiça, não viviam na verdade. E aqueles que procedem de forma igual, jamais entrareis no reino de Deus. Como procedermos para entrarmos no reino dos céus? Apenas vivendo a verdade da Bíblia, não distorcendo, não deturpando a palavra de Deus, mas vivendo a verdade, que é a palavra de Deus. Amados, a gente precisa entender uma coisa: nós erramos, nós desconhecemos em muito da verdade, mas Deus não, porque Ele é a verdade. Portanto, aquilo que Ele traz para nós, aquilo que Ele deixou escrito para nós, é a palavra dEle.
E por ser a palavra dele, ela está contida de completa verdade, né? Então não podemos, mas eu não entendi isso, então eu vou fazer uma análise, eu vou fazer, né, algo da forma que eu entenda. Não faça isso. Se você não entendeu, ore ao Senhor para que Ele possa te dar entendimento de uma passagem, porque entender a Bíblia é você entender ela num todo. Você não pode distorcer uma palavra, você tem que entendê-la num todo. Às vezes, o que um determinado versículo nos fala, nós só vamos entender em outro livro. Né? Às vezes, algo lá no Antigo Testamento ou no Novo, nós só vamos entender, né, em outro, né, texto totalmente, né, diferenciado daquele que você está lendo. Portanto, né, para entrarmos no reino dos céus, precisamos proceder, né, conforme a palavra nos fala. Não distorça nada da palavra da verdade. Não distorça nada da palavra de Deus. Viva a verdade e não aceite na sua vida aquilo que foi distorcido pelo homem. Tem muitos que estão distorcendo a verdade, transformando-a em mentira, e tem muitas pessoas aceitando a mentira do que aceitar a verdade, que é Jesus. Que o Espírito Santo possa estar abrindo o entendimento de todos aqueles que um dia recebeu Jesus na sua vida. E que aqueles que ainda não fizeram isso, aqueles que ainda não abriram seu coração para Jesus, faça. Venha viver na verdade, que é Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada por Ele. Amém.